Nesse momento, Moraes acaba de decretar a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. As informações primeiras dão conta de que ele já estaria, inclusive, na Superintendência da Polícia Federal. Eu li a decisão e ela tem 17 páginas, é bem pobre, mas ela aborda 3 pontos que justificariam a prisão preventiva e todos os 3 são ilegais, inconstitucionais e abusivos. Eu vou explicar os 3 pontos e por que eles são abusivos agora. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito. A decisão, ela diz que a prisão preventiva do Bolsonaro se justifica porque os seus filhos estariam convocando uma vigília para próximo da casa do Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. E eu vou explicar porque isso está errado. Depois, que haveria um risco de fuga dele, não há indício nenhum e eu vou mostrar por quê. E o terceiro, que teria havido uma violação, palavras do Moraes, uma violação da tornozeleira eletrônica agora, hoje, 00:08 do dia 22. Eu vou explicar por que isso também está errado. Muito bem. Primeiro que uma vigília na porta de alguém é um direito desse alguém. Você tem o direito de se reunir com os outros, é o direito de reunião constitucional, e esse direito pode ser exercido por qualquer pessoa em qualquer lugar. Ponto. Ah, mas nas frentes... Bom, não pode na frente do quartel, não pode na frente da casa do Bolsonaro, não pode... Onde pode? Então o direito de reunião, se só pode ser dado de acordo com o que o Moraes quer, não existe. Não existe nada que restringe uma vigília na porta de um réu. Ponto. Segundo, a vigília também não pode ser o motivo da prisão do Bolsonaro, porque senão ele estaria sendo punido pelo ato de um terceiro. Então é fácil, eu quero acabar com a vida de alguém, eu vou lá e reúno um monte de gente na porta da casa dele e ele é preso. Quer dizer, como é que eu posso prender uma pessoa em razão do que eu fiz, do que as pessoas fizeram, do ato de vigília de terceiros? Isso a Constituição não permite. Você não pode ser punido em decorrência do ato de terceiros. E um outro ponto que vale a gente lembrar, o Lula, lembram-se disso? Quando ele foi preso, eles tinham uma multidão ali em volta do sindicato e foi tudo bem, ninguém falou nada. Aquela multidão não foi contida, nem aquilo foi justificado como um risco ou o Lula foi punido por isso. Quando ele foi preso, estava na Polícia Federal também. Todo dia tinha uma multidão ali dando bom dia Lula, lembram-se disso? Muito bem, e ninguém conteve também nenhuma vigília, nenhuma multidão, nem nada. Segundo ponto, o risco de fuga. Tem risco de fuga, segundo Moraes, porque o Ramagem fugiu, tem risco de fuga porque está na proximidade da embaixada de não sei o quê. Veja, isso não é indício, precisa haver um indício concreto de risco de fuga. Eu não posso prender alguém e dizer que há um risco de fuga porque ele está perto de algum lugar, ou porque outra pessoa fugiu. Bom, se outra pessoa fugiu, todo mundo vai fugir? Isso não existe. De novo, eu puniria alguém pelo ato de um terceiro e isso é inconstitucional. E por fim, a questão da tornozeleira. O Moraes diz, eu vou ler até o que diz a decisão para vocês verem. Violação do equipamento de monitoramento eletrônico do réu Jair Messias Bolsonaro às 00:08 do dia 22/11. Veja, não está dizendo aqui nem quanto tempo essa violação, essa tornozeleira ficou fora. Ele diz violação, mas violação por quem? Pode ser um problema eletrônico. Nada disso é mencionado, nada disso é explicado. Quando acontece algo assim, não uma violação, porque isso já é uma pressuposição de que alguém violou. Pode ter sido um problema eletrônico. Se isso existe, como o próprio Moraes fez e tem feito, inclusive com Felipe Martins e com todos os demais réus, o Bolsonaro, ou a defesa do Bolsonaro, precisa ser intimada. A defesa é intimada e pronto. Explica-se por que houve, nesse momento, a tornozeleira estava off, estava fora. Por essa razão. E ele avalia se aquilo é ou não uma violação. Não houve, portanto, nenhum descumprimento de nenhuma cautelar da prisão domiciliar. Para ele ser preso, a prisão domiciliar precisa ter as suas cautelares violadas. Senão, para que tem cautelares na prisão domiciliar? Se o Moraes prende da cabeça dele, então não precisava ter cautelar nenhuma determinada. O Bolsonaro não podia isso, não podia aquilo outro. Bom, mas nenhuma desses um ou outro foram descumpridos. Nenhum demonstradamente foram descumpridos. Então, para que eram determinadas essas cautelares? Se depois o Moraes ia da cabeça dele prender mesmo. Então, não faz o menor sentido. Fora que nós, nesse momento, ainda temos o Bolsonaro
pela Constituição, tido como inocente, porque não houve o trânsito em julgado. Até domingo ainda há prazo para recursos e, portanto, ele é considerado pela Constituição, pelo princípio da presunção de inocência, um inocente. O Moraes está prendendo um inocente. E por uma razão absurda, risco de fuga que não existe, vigília que não é uma coisa que é culpa dele, e tornozeleira que ele sequer pediu para a defesa explicar. O que me parece que está aqui às voltas, a gente precisa entender, né? O que parece estar acontecendo é que ele quer jogar o filho contra o pai, mais uma vez criar um problema dentro do bolsonarismo, né? Que é disso que se tratou, inclusive a sua prisão domiciliar. Ele também culpou os filhos e é uma maneira do Moraes com isso botar fogo no parquinho, e quer também com isso antecipar a prisão do Bolsonaro para não ter um tumulto, para ele não ter trabalho, para não ter na hora da prisão definitiva não ter trabalho. Só que, repito, hoje o Bolsonaro é inocente, juridicamente não pode prender uma pessoa porque no futuro eu vou querer prendê-la, porque a gente não sabe do futuro, há recursos ainda pendentes. Isso é totalmente absurdo, um juiz ser estratégico ou prender antes porque pode querer prender depois, sendo que há prazos pendentes. Mais uma vez, portanto, o Moraes age de forma abusiva, política, inconstitucional e ilícita. É mais do mesmo no Brasil de sempre.